naquilo que vou falar aqui. E assim, como eu já venho dizendo nas lições a qual eu tenho ministrado aqui domingo sim, domingo não. Esse tema ele já foi e voltou pelo menos umas 4 vezes, 5 vezes, desde que eu sou professor de escola dominical. E assim, eu entendo que tem muita gente que não viu, tem gente que está vendo pela primeira vez, é um tema que para alguns é novidade, mas para quem já ministra escola dominical, o tema ele acaba se tornando mais batido, ele é um tema que começa a se tornar um pouco repetitivo, e aí a gente tenta, na medida do possível, não se tornar enfadonho naquilo que fala e sempre tentar trazer algo além, algo mais, não novidade, porque a palavra de Deus ela é suficiente, não existe novidade a ser descoberta, não. É simplesmente a palavra de Deus. Só que daí a gente tenta ampliar um pouquinho mais a respeito desse conhecimento sobre o ministério apostólico. E é assim, o que eu vou tentar com vocês, com os irmãos aqui, que estão conosco aqui presentes nessa manhã, aqueles que nos assistem online, tentar explicar um pouquinho desse... eu dividi a lição em 2 tópicos. Claudir está fazendo microfonia muito grande aqui. Tá complicado. Eu dividi em 2 tópicos aqui, que é falar sobre esse ministério apostólico atual, que as pessoas dizem existir, e daí explicar o que é um apóstolo mediante a palavra de Deus. É essas 2 frentes que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã, entender esse movimento de uma restauração apostólica, se assim eu posso chamar, e falar biblicamente o que é um apóstolo mediante a palavra de Deus. E aí chegarmos a uma conclusão que se existe ou não apóstolo nos dias de hoje. Então, basear nessas 2 frentes, e como eu disse, tentando ser aí sucinto nas minhas palavras, para que nós possamos aí aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, assim, nunca se viu, pelo menos não há muitos anos atrás, isso é um movimento muito recente, tanto apóstolo surgindo como nesses últimos tempos. Você liga a televisão, é apóstolo fulano, apóstolo cicrano, apóstolo beltrano. Você entra na internet, é apóstolo A, apóstolo B, apóstolo C. Pessoas aí reivindicando para si uma certa autoridade ou uma nomenclatura que essa autoridade carrega. E aí as pessoas entram no embalo. Ficam, o apóstolo fulano, o apóstolo cicrano, o apóstolo A. E aí a gente olha e fala assim, nós que lemos a Bíblia, fala assim, tá, mas por que isso tudo? Por que essa questão de se autodenominar um apóstolo? Por que essa ideia de eu sou apóstolo? Primeiramente, esse movimento ele é enraizado em uma tentativa de achar uma nomenclatura maior que a do pastorado. Essa é a ideia. Isso, como eu já venho dizendo para vocês aqui inúmeras vezes na escola dominical, no decorrer desses anos, é o ego do ser humano falando mais alto. Porque o cara ele não se contenta em chegar a ser pastor, ele quer ir além de pastor. Então ele cria nomenclaturas, ele cria prefixos para que ele possa ser chamado, que lhe dê uma autoridade, se assim eu posso dizer, que na verdade não é autoridade, mas na ideia dele é um nome que lhe dê autoridade maior do que a autoridade pastoral. Então se cria essas nomenclaturas com esse intuito. Não quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser tal coisa. Ele vai criando até recentemente, acho que na década passada, tem mais de 10 anos isso, teve um cidadão na América do Norte que se autoconsagrou como arcanjo, ou seja, um enviado de Deus, um anjo. Aí, assim, você começa a chegar no ponto da bizarrice, né? Você começa a olhar para essas coisas e fala assim, cara, a que ponto que o ser humano chega de ser bizarro nas coisas que fazem? Mas, primeiramente, é por esse motivo, o querer que... na verdade, sim, tem o ego tão inflado que ele quer o quê?
uma nomenclatura que seja maior que a nomenclatura de pastor. E o que é maior, na ideia, pelo menos nas expressões bíblicas? O apóstolo. Porque o apóstolo se restringe a um grupo de 12 formados que seguiram a Jesus Cristo, andaram com Jesus Cristo, viram Jesus Cristo ressurreto, e aí a pessoa ele quer trazer para si esse nome para dizer que ele tem uma autoridade maior do que a dos outros. E isso surge com justamente essa ideia de que eu tenho uma doutrina infalível. A pessoa que se denomina apóstolo, que carrega esse título de apóstolo, isso falando desse movimento que surge agora no século XX, tá? Ele tem para si que aquilo que ele fala é inquestionável. Ninguém pode questionar aquilo que ele fala. Ninguém pode contradizer aquilo que ele está dizendo. Ou seja, ele tem um caráter de propor uma doutrina ortodoxa. Na questão da ortodoxia eu já falo um pouco mais para frente sobre isso, mas ele quer que a palavra dele tenha esse peso de ortodoxia, de que o que eu falo é irrevogável. A gente vê isso em vários nomes conhecidos da história, inclusive, como eu já citei aqui alguns domingos atrás, a questão do Benihim. O Benihim, ele tomou para si uma autoridade desse tipo. O que ele fala, quem conviveu com ele no período assim, mais conhecido dele nos Estados Unidos, diz que quando ele falava, ninguém podia questionar o que ele falava. O que ele falava era doutrina, o que ele falava era irrevogável, era inquestionável. Então o apóstolo, ele tem justamente essa ideia, a pessoa que traz para si esse nome de apostolado, isso falando no movimento nos dias de hoje, relembrando sempre, ele tem essa ideia de que eu trago uma doutrina que ela é irrevogável. Isso é um perigo, porque assim, a gente sabe que o cânon bíblico ele está fechado. A gente sabe que a palavra de Deus está fechada, já foi concluído tanto o Antigo como o Novo Testamento, e o que nós temos aqui é a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Porém, essas pessoas que se autodenominam apóstolos, eles querem o quê? Dar uma continuidade na doutrina de Cristo. Aí surge o perigo de novas doutrinas, de heresias, de modismos, de tantas outras coisas, como nós vemos, por exemplo, no movimento dos mormons. O movimento dos mormons é adepto dessa mentalidade. Existe uma sequência de escritos canônicos após Cristo, após a Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia Sagrada não fechou. Nós continuamos escrevendo doutrinas que são irrevogáveis, que são irreversíveis. E isso é um perigo extremo. Isso é um perigo extremo, porque a palavra de Deus, como eu já disse, ela já foi fechada. Ela já é canonizada, ela já tem os seus limites. E a partir disso aqui, o que se surge é fruto da imaginação humana. É fruto da imaginação humana. Então, assim, o tal do apóstolo do século XX, século XXI, ele tem essa ideia de que o que eu falo tem o mesmo peso da palavra de Deus. Quando, na verdade, não tem o mesmo peso da palavra de Deus. Mas é o que eles trazem. Tanto que pega essas figuras emblemáticas que se autodenominam apóstolos e tenta questionar alguma coisa que eles estão fazendo para você ver. Pega essas figuras que se denominam como os apóstolos do século XX, XXI e questione aquilo que eles estão falando. Diga que o que eles estão falando não é verdade. É perigoso. Inclusive, algum deles aí já aconteceu da pessoa amaldiçoar o outro de morte. Como se a palavra dele tivesse algum peso para isso. Então, assim, eles puxam para si uma autoridade que não é deles. Que, na verdade, é uma autoridade que não existe. Porque ninguém é superior à palavra de Deus. Ninguém tem autoridade para continuar escrevendo a palavra de Deus. A palavra de Deus só é uma só. Ela já foi revelada. Tudo o que surge depois disso é heresia. Tudo que nasce depois da palavra de Deus, como movimento, é fruto da imaginação humana e logo uma heresia, logo um desvio de doutrina. Logo algo que foge da palavra de Deus.
Então, eles trazem essa autoridade para si. Isso tem, lógico assim, não é culpa da Reforma Protestante, não. Mas é uma interpretação errada da Reforma Protestante. Porque quando a Reforma surge, que a Bíblia ela é entregue para o povo ler, para que o povo pudesse consultar, para que o povo pudesse interpretar, você então começa a ter ali um movimento que nós chamamos de um livre exame. Não é uma livre interpretação, é um livre exame, porque antigamente a palavra de Deus ela é restrita a um grupo do clero romano, que somente eles liam, somente eles interpretavam e somente eles detinham a palavra da verdade. E aí, quando entra Lutero na história, a Bíblia ela vai, entre aspas, aqui, tá para a mão do povo no geral, e aí você começa a ter o livre exame. Você pode consultar a palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus a partir desse momento. A Bíblia, que até então era só no latim, ela passa a ser traduzida para o alemão e posteriormente para as outras línguas, mas primeiramente para o alemão. E aí as pessoas começam a ter contato com a palavra de Deus, começam a poder ler a palavra de Deus, porque o latim ele era uma língua exclusivamente acadêmica, somente bispos e padres que frequentavam a faculdade que sabiam ler o latim, falar o latim. Então aí ela é traduzida para o alemão, você começa a ter a Bíblia para todos. E aí você começa a ter o movimento que nós chamamos teologicamente falando de livre exame, que é a pessoa fala alguma coisa, você tem hoje a possibilidade do quê? Examinar nas Escrituras se aquilo que ele está falando tem base bíblica. Isso é o movimento do livre exame. O problema é que no decorrer da história, por alguns grupos, esse livre exame passa a se tornar uma livre interpretação. Aonde o que as pessoas começam a pensar? A partir de agora, eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser interpretar. É onde começa a surgir movimentos errados, é onde começa a surgir as heresias. Porque você deixa de ter um livre exame, que é o que o livre exame recapitulando? O pastor fala, o padre fala, o bispo fala, você tem a Bíblia na tua mão para você consultar se o que ele está falando tem base na Bíblia. Aí você deixa de ter o livre exame para ter a livre interpretação. O que é a livre interpretação? Eu leio e interpreto do meu jeito. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque daí as pessoas começam a interpretar a Bíblia do jeito que eles querem interpretar. Eu leio um texto e eu não sigo uma escola de interpretação. Não, eu leio o texto e eu interpreto ele do jeito que eu quiser. Baseado nos meus pensamentos, nas minhas emoções, naquilo que eu acredito. Aí a pessoa vai lá e lê um texto e fala assim, eu acho que esse texto aqui quer dizer isso, e aí ele sai pregando aquilo ali, sem ao menos consultar se já existe uma escola de pensamento que vem naquela corrente. Ou seja, ele está criando uma nova doutrina, e essa doutrina possivelmente ela pode se tornar uma heresia, porque ela acaba sendo aí um desvio doutrinário e um desvio teológico. Pode dizer, irmão. Sim. Mas assim, a gente chama de jeitinho. Sim, a gente chama de jeitinho brasileiro porque a gente está aqui, mas isso é um jeitinho do mundo. Porque o povo faz isso mesmo. Você quer olhar, tanto que assim, se você pega qualquer livro bom, estou falando de livro bom, de hermenêutica, de interpretação bíblica, ele sempre vai trazer, antes de explicar o que é uma hermenêutica, a história da interpretação bíblica, como se deu esse início de vamos interpretar o texto bíblico, quando isso surge, e o decorrer da caminhada. E você vai ver no decorrer da caminhada dessa história da interpretação bíblica isso. Pessoas que deturpam o texto para se encaixar no modo de vida errado deles.
Hoje em dia você tem espalhado o mundo afora, aí não vou falar que isso está restrito a um país, porque isso já viralizou no mundo, igrejas aí de cunho LGBT que usam a palavra de Deus para apoiar aquilo que eles fazem. Eles olham para a palavra de Deus e conseguem recortes no texto bíblico para apoiar a forma deles de viver. E aí você tem, então, uma hermenêutica apoiando esse sentido. Não é uma hermenêutica sadia, não é uma hermenêutica saudável, mas existe uma hermenêutica desse tipo. Então, assim, o que era para ser um livre exame na Reforma Protestante se torna uma livre interpretação, aonde eu não simplesmente examino a palavra de Deus para ver se aquilo que está sendo pregado é verdade ou não. Eu começo, como disse o irmão ali, a encaixar a Bíblia no meu modo errado de viver. Porque eu quero justificar o meu erro na palavra de Deus. Eu não quero consertar o meu erro. O que eu quero é justificar o meu erro através da palavra. E é através dessas livres interpretações, então, que surge esse movimento, entre aspas mesmo, movimento apostólico. Porque esses homens puxam para si uma autoridade que não existe. Eles querem, ser uma sequência do apostolado bíblico, sabendo que o apostolado bíblico ele termina em João como o último apóstolo vivo. Porque você tem os 12 iniciais, morre Judas, quer dizer, Judas se mata, né? Vamos pela palavra aqui certinho. Judas se mata. Na escolha dos apóstolos para fechar aquele grupo de 12, é eleito entre eles os apóstolos Matias. Se você nunca leu o Atos dos Apóstolos, pode ir lá, tá? Que isso aí tá lá na Bíblia. Eles elegem Matias como um 12º, para que essa frente de 12 comissionados pudesse dar sequência naquilo que Cristo fez. Você tem em Atos 9 o surgimento de um 13º apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Nós já vamos falar sobre essa questão do apostolado de Paulo, baseado naquilo que a Bíblia ensina sobre o apostolado. E aí você começa a ter a morte dos apóstolos, por martírio, por doença. E aí começa ali a partir do ano 49 depois de Cristo, você começa ali a ter a morte dos apóstolos. Morre um, morre o outro, morre André, morre Tiago, morre Pedro, morre Paulo. E aí você tem lá no ano 110, aproximadamente 115, a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João. Depois de João não existe mais apóstolo. Ninguém mais foi comissionado como apóstolo. E esse movimento que surgiu agora no século XX, século XXI, esse movimento apostólico, qual é que é a ideia deles? E se você nunca percebeu, pega a pregação de qualquer um deles, ou qualquer um deles tentando justificar essa nomenclatura de apóstolo. Qual é que é a justificativa? Como o último apóstolo foi João, nesse período de João até hoje, a igreja ela praticamente morreu na mentalidade deles. Então precisa que hoje surja novos apóstolos para reestruturar esse movimento cristão de novo que está perdido. Quando, na verdade, o movimento cristão nunca morreu. Você sempre teve cristãos na história. Você sempre teve pessoas falando em nome de Cristo na história. O problema é que nós lemos pouca história. A gente dá pouco crédito para a história. A gente não sabe, por exemplo, que assim, a descoberta de uma América ou a descoberta do Brasil, ela tinha mais cunho religioso do que propriamente um cunho de descoberta de umas novas terras. A gente não sabe, por exemplo, que o movimento de uma interpretação mais racional da Bíblia Sagrada ali do século XVII, ele tem muita ligação com o iluminismo histórico, com a Revolução Francesa. Por quê? Porque a gente é ruim de história. A gente não lê história. A gente pensa que o cristianismo ele é uma parte fora da história. É como se a história do mundo ela seguisse aqui, e aí você tem o cristianismo dando uma volta por fora da história. Não, o cristianismo ele sempre andou junto com a história.
muita coisa aconteceu no mundo ligada ao cristianismo. É que a gente é fraco de história normal. A gente já é fraco de história bíblica, onde já se viu da história do mundo no geral. Mas para a cabeça desses apóstolos é justamente isso. Não, lá morreu João, acabou. Então hoje a igreja ela precisa passar por uma restauração. Porque a igreja ela morreu nesse período. São quase 2 séculos, né? Na cabeça deles, da igreja morta. E agora precisamos restaurar a igreja. Então, assim, é um movimento extremamente, e afirmo aqui, sem medo nenhum de errar, extremamente herético. Extremamente fora da Bíblia Sagrada. Não existe base bíblica para o que esses apóstolos dos dias de hoje fazem. Não existe base bíblica. Não tem respaldo na palavra de Deus. Ah, mas fulano lá na igreja tal, lá o povo recebe cura. O povo recebe cura também no centro de Umbanda. Isso é fato. Então não é porque lá cura que Deus está lá. Porque se fosse assim, então isso não significa nada. Se lá tem montoeira de gente, se lá está curando, não, isso não significa nada. Lutero tem uma frase sensacional, que é uma das frases que eu mais gosto de Lutero. Ele fala assim, que ainda que chova milagres, toda doutrina que não tiver respaldo na Bíblia, ela deve ser jogada fora. Pode estar acontecendo milagre à torta e direito. Se o que o cara prega não tem respaldo na Bíblia Sagrada, pode catar tudo aquilo lá e jogar fora. Não tem valia. Porque se não está alicerçado na palavra de Deus, não tem crédito diante de Deus. Então, assim, esses movimentos apostólicos, eles, na real, mais confundem o povo do que ajudam no crescimento da igreja. E aí eu retomo uma linha de pensamento que eu venho trazendo com vocês aqui desde a primeira aula que eu dei, nesse trimestre, que é de que, para que serve um dom? Seja ele um dom de capacitação espiritual, como a gente estudou as 3 tríades há alguns domingos atrás, ou seja ele um dom de caráter ministerial. Para que serve um dom? Para edificação do corpo de Cristo. Se o dom ele não edifica o corpo de Cristo, ele não é dom. Se o dom ele não trabalha em prol do corpo de Cristo, ele não é dom. Se ele não trabalha em prol do reino de Deus, ele não é dom. Ele é qualquer coisa, menos dom. Ah, mas pode ter lá atrás, em algum momento da vida, a pessoa ter recebido um dom de Deus e aí hoje ele faz uso daquilo lá para benefício próprio. Pode isso acontecer, sim. Mas deixou de ter o caráter de crescimento do reino de Deus há muito tempo. Então esses movimentos, eles mais atrapalham o andar do reino de Deus do que ajudam o andar do reino de Deus. E aí, como segunda parte dessa lição, o que seria então um apóstolo segundo a palavra de Deus? Isso aqui, assim, é tirado do texto bíblico, tá? Isso aqui não é uma invenção da cabeça do Bruno, não. Isso aqui, se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso na Bíblia. Inclusive, eu dou algumas referências aqui, se você quiser até anotar, conferir depois, fica aí a caráter teu. O apóstolo, ele tinha que ser o apóstolo, para levar o nome de apóstolo, o título de apóstolo, a autoridade apostólica. Ele tinha que ter testemunhado Cristo ressuscitado. Isso aí a gente vê em Atos 21 e 22, quando os apóstolos estão escolhendo o sucessor de Judas, que no caso é Matias. Lá eles falam, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um deste torne-se testemunha conosco da ressurreição. Então, assim, qual é a primeira característica para a pessoa ser um apóstolo, biblicamente falando? Ter visto Cristo ressuscitado.
andou com Jesus, ó a característica, andou com Jesus desde os dias de João Batista, e aí depois que Cristo morreu, ainda estava presente na ressurreição de Cristo. Esse era a primeira característica de um apóstolo, ter andado com Cristo e ter testemunhado a ressurreição de Cristo. Aqui na Jacata, essa apostolaiada que existe hoje, joga tudo no lixo. Porque qual deles que andou com Jesus? Fisicamente, tá? Qual deles viu Jesus ressurreto? Então, assim, se Jacata apostolaiada, tudo aí já joga no lixo, não existe. O segundo, e Paulo, aí, falando de Paulo aqui, tá? Ele, em Atos 9, a visão que Paulo tem é de Cristo ressuscitado. Então, assim, Paulo, ele é um apóstolo porque ele viu Cristo ressuscitado. Então, por esse motivo, ele é um apóstolo. Ele mesmo fala isso. Não vi Jesus, nosso Senhor, fazendo uma pergunta aos irmãos de 1 Coríntios. Ou seja, ele viu Jesus, ele teve um encontro pessoal com Cristo ressuscitado. O apóstolo, ele tinha que ter um chamado especial da parte de Cristo para executar esse ministério. As Escrituras são absolutamente claras no que se refere aos apóstolos, incluindo Paulo, que foram chamados por Cristo. Aí você pode ler isso em Mateus 10, do 2 ao 4, e Gálatas 1, do 11 ao 24. O apóstolo, ele tinha que ter um chamado especial do próprio Cristo. Foi o que aconteceu com os 12 e foi o que aconteceu com Paulo. Cristo foi atrás dos 12 de maneira exclusiva. Ele vai atrás de Mateus, quando ele está trabalhando de coletor de imposto. Ele vai atrás de Pedro e os irmãos dele quando eles estão pescando. Ele vai atrás de Paulo quando Paulo está indo a caminho de Damasco. Ou seja, é comissionado diretamente por Cristo. É Cristo quem deu a autoridade apostólica. O terceiro, o apóstolo era alguém a quem foi dada a autoridade de operar milagres. Isso fica bem claro em 2 Coríntios. Pois as credenciais do meu apostolado foram manifestas, isso em 2 Coríntios 12, 12, tá? Pois as credenciais do meu apostolado foram manifestadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Era como se Paulo dissesse: como vocês podem questionar o meu ofício apostolado se minhas credenciais foram apresentadas claramente diante de vocês? Ou seja, ao apóstolo era dado essa autoridade da operação de milagres, também dada por Cristo Jesus. O apóstolo tinha autoridade para ensinar e definir a doutrina, firmando as pessoas na verdade. Ou seja, o apóstolo era aquele que tinha a autoridade concedida por Jesus de, além de ensinar a palavra que Jesus tinha pregado para eles, firmar uma doutrina. Ou seja, é o apóstolo que firma aquilo que nós conhecemos hoje como uma ortodoxia cristã. É Pedro quem fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Paulo que fala a respeito dos dons. É João que fala a respeito do amor que devemos ter uns com os outros. Eles criam doutrinas. Eles criam parâmetros para a vida cristã. Então isso é uma autoridade que foi dada somente a eles. De criar parâmetros para uma vida cristã. Eles tinham essa autoridade de interpretar aquilo que foi dito por Jesus e transformar aquilo em um ensinamento para a igreja de Cristo. E também, assim como Paulo, pegar aquilo que foi dito por Deus no Antigo Testamento e transformar aquilo como uma doutrina para nós nos dias de hoje. O 5. Os apóstolos tiveram autoridade para estabelecer a ordem da igreja. Os apóstolos, eles tiveram essa autoridade de organizar a eclesia. Porque, assim, o que é a eclesia ou a eclésia, depende da onde o grego coloca o acento aí. A gente traduz eclésia por igreja, mas eu acho que é uma tradução muito vazia. Você fala assim, eclésia é igreja. Não, eu acho uma tradução muito vazia.
E aquela tradução dos chamados para fora também, às vezes ela é muito mal interpretada. A eclésia, na verdade, ela é um termo grego que era um grupo de pessoas que se assentava em torno de um sábio. Isso aí já era um termo utilizado na Grécia muito antes de Jesus, tá? Assim, entre os filósofos já existia isso. Sócrates, Platão e Aristóteles já tinham o seu corpo de alunos que sentavam em volta. Eles já tinham a sua eclésia que sentava em volta deles ali. Então, quando você tem esse grupo que se assenta em torno dos ensinamentos de Cristo, você tem uma eclésia. Você tem um grupo de pessoas sentadas em torno... E o sentado aqui é literalmente falando, tá? Porque na época dos filósofos, as pessoas se sentavam à roda do filósofo para ensinar ele, para ouvir os ensinos dele, né? E aí o termo ele é bem literal. É aquele grupo que se assenta em torno de Cristo ou em torno dos ensinamentos de Cristo. Então, quando você tem essa eclésia formada, esse grupo de pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, esse grupo ele começa a crescer e quando um grupo cresce, o que você precisa fazer? Organizar. Se você não organiza um grupo grande, ele vira bagunça. Pega aí qualquer aglomeração de gente, nós estamos fora de um período que pode aglomerar, mas faz um exercício mental aí da época em que nós podíamos aglomerar, parece que isso faz tanto tempo, né? E faz um exercício da época em que nós nos podíamos se aglomerar, se você não organiza a massa de gente que se junta ali, a bagunça que isso vira. Vou usar um exemplo aqui bem besta. Pega a porta de estádio de futebol, por exemplo, em dia de clássico. Se você não tem um cordão de isolamento, se você não tem aquelas barras de proteção que organizam uma fila, solta a turma para entrar todo mundo de uma vez. Você vê a bagunça que lá vira. Se você não tem uma organização. Então, quando o grupo começa a crescer em torno dos ensinamentos do Messias, quem tem a autoridade de organizar esse grupo? O apóstolo. E isso você vê em Atos 5, 6, 7, e ali na sequência 8, que é quando eles olham e vê que no repartir do pão, as viúvas estavam sendo negligenciadas, ou seja, se repartia o pão e não sobrava pão para as viúvas. Elas ficavam com pouco, não era igualdade. Aí o que eles fazem? Eles têm a autoridade de estabelecer diáconos para a divisão do pão correta. Quando Paulo funda a igreja, ele tem a autoridade para estabelecer um presbítero para que ele possa cuidar daquela igreja a qual ele plantou. Então o apóstolo é aquele que tem a autoridade para organizar esse grupo que se assenta em torno dos ensinamentos do Messias. Isso é o quinto ponto. E quando a gente olha para todos esses 5 pontos, aí a gente faz a pergunta: existe algum apóstolo hoje que tem todas essas credenciais? Existe algum desses que se autodenominam apóstolos que se encaixam em todos esses 5 requisitos? Você olha para esses homens que se denominam como apóstolos, algum deles viu Jesus? Andou com Jesus? Testemunhou a ressurreição de Jesus? A algum deles foi dada a autoridade de estabelecer doutrinas? A algum deles foi dada a autoridade para estabelecer organizações no corpo? Lógico que assim, hoje a gente tem uma organização, nós temos uma igreja organizacional, lógico, porque isso precisa, mas essa autoridade de você estabelecer uma igreja organizada, ela foi dada ao apostolado. Hoje o que nós temos é uma sequência disso para as pessoas que foram ficando, mas não que isso seja de total autoridade de quem está na frente hoje, desses apóstolos hoje, não. A autoridade primária ela foi dada aos 12 e Paulo, 13. Então assim, aí você olha para a Bíblia Sagrada e talvez se surja a tua pergunta agora para mim, você que está em casa aí assistindo, fala assim: tá, Bruno, mas por que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala que a uns Deus deu para apóstolo? Talvez essa seja a pergunta clara, né?
eu retomo uma ideia que eu já venho falando com vocês aqui, desde o começo desse trimestre, de novo, que é a ideia de que Paulo não estava escrevendo teologia sistemática. Paulo não estava escrevendo uma sistematização de dons, nem espirituais, nem ministeriais. O que Paulo estava fazendo era escrevendo cartas de correção para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Colosso. É isso que Paulo fazia. Ele plantava a igreja, deixava a igreja, e conforme ele recebia notícias dessa igreja, ele escrevia cartas para essa igreja. Seja para elogiar algum ponto, seja para corrigir algum outro ponto, seja para mostrar a gratidão que ele sente por alguma coisa que eles estão fazendo, seja para demonstrar a insatisfação que ele estava tendo por algo que eles estavam fazendo. O que Paulo escreve são cartas para igrejas, que posteriormente foram tidas como cartas canônicas, como cartas que trazem ali palavra de Deus para nós hoje. Mas na cabeça de Paulo, isso são cartas. Para Éfeso, cartas para Colosso, carta para Filipe, carta para Tessalônica, é carta. Então Paulo não está escrevendo teologia sistemática. Paulo não está escrevendo uma regra de dons. Como eu disse para vocês dos dons espirituais. Paulo escreveu uma teologia sistemática que só existe aqueles 9 dons e pronto, acabou. Não. Deus é muito maior do que aqueles 9 dons que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Paulo está citando ali exemplos de dons. Então, assim, o que Paulo está falando aos irmãos de Éfeso é algo vivenciado no tempo deles. Porque no tempo em que Paulo escreve a carta aos Efésios, você ainda tem apóstolo vivo. Você ainda tem pessoas que estão exercendo o ministério apostólico. Então Paulo fala, a uns Deus deu esse ministério de caráter apostólico. Porque você tem ali pessoas, você tem ainda apóstolos vivos. Só que aí, a gente trabalha com a linha de uma interpretação para nós hoje. O que é o apóstolo na semântica da palavra? Semântica da palavra é quando você pega uma palavra e você interpreta ela na raiz da onde ela nasceu. Você olha para aquela palavra, porque toda palavra ela tem uma origem, tá? Toda palavra ela tem o local de nascimento dela. Essa palavra ela nasceu em tal lugar quando as pessoas começavam a usar com o intuito de expressar tal coisa. Então, quando você pega a expressão apóstolo e você vai fazer a semântica dela, a palavra apóstolo ela vem do grego, apostelos, tem um acento no O aí, e o apostelos, ele nada mais era do que um mensageiro oficial de alguma autoridade. A autoridade ela não podia ir, mas ele designava alguém que fosse representar ele, que falasse em nome dele. E é o que Jesus fez. Ele não estaria mais aqui, como homem, mas ele designou 12 que pudesse falar em nome dele. Ele separou homens que pudessem falar em nome dele. O que eles falam, estão falando em meu nome. O que nós temos hoje, olhando para a semântica da palavra, são pessoas que têm um ministério de caráter apostólico, vamos colocar assim. Não de autoridade apostólica, mas de caráter apostólico. E quem são esses? São os missionários, de verdade. Não é missionário que vai fazer turismo em outro país, não. São os missionários. Porque eles vão para um lugar que eles não conhecem, seja dentro do próprio país, ou seja para fora do país, seja dentro da própria cultura, ou seja transcultural. E lá eles falam em nome de Deus. Baseado no quê? Na palavra de Deus. Não criando novas doutrinas, mas baseado naquilo que a palavra de Deus ensina, eles falam ali para aquele povo que não conhece Deus, em nome de Deus. Então, hoje, se nós fôssemos apontar,
ou atualizar esse termo, se bem que a palavra atualização hoje, por conta de alguns aí na internet, ela tem um peso muito, muito estranho. Mas se fosse para mim olhar e fazer uma atualização da palavra apóstolo usada por Paulo aqui, eu diria que são os missionários, porque eles sim têm um ministério de caráter apostólico. Eles sim têm essa mensagem de Cristo que precisa ser levado para aqueles que não conhecem Cristo. Por que Paulo nós podemos dizer que ele é um apóstolo? A grande parte das igrejas da Ásia Menor foi fundada por Paulo. A maioria das igrejas foi plantada por Paulo. Paulo chegava em lugares onde ninguém tinha ouvido falar de Cristo, e ali ele pregava Cristo ressurreto. As pessoas acreditavam, se convertiam, e ali Paulo deixava uma igreja, deixava um grupo, deixava uma organização que se assentava em torno dos ensinamentos do Messias. Não dos ensinamentos de Paulo, mas dos ensinamentos de Cristo. Por isso que a correção dele a Coríntios é tão dura, quando ele fala assim, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Para você estar se sentando em torno do ensinamento meu, de Apolo ou de Pedro. É Cristo quem planta. É o Espírito que dá o crescimento. Eu, na verdade, sou só um instrumento. A palavra é dele. Então, assim, o que esses apóstolos nominacionais de hoje em dia fazem é o quê? Puxar para eles uma autoridade que não existe. Enquanto verdadeiros apóstolos, no sentido grego da palavra, estão por aí falando em nome de Cristo e a gente nem conhece eles. Porque o que tem de gente fazendo a missão de Deus na Terra, e a gente nem sabe que eles existem, você não tem ideia. Pessoas que estão aí no interior do Nordeste brasileiro, pessoas que estão aí em tribos indígenas, pessoas que estão aí no meio da Amazônia, pessoas que estão fora do país, aí em locais como África, Ásia, enfrentando aí religiões extremamente agressivas, como é o Islã, e eles estão aí pregando o evangelho nesses lugares, falando em nome de Cristo nesses lugares, e a gente nem sabe que eles existem. Sim, falando da salvação de Cristo. Falando que somente em Cristo há salvação. E a gente nem conhece as pessoas. Esses sim são pessoas que carregam um ministério de caráter apostólico. Não de autoridade, mas de caráter apostólico. Porque eles falam em nome de Cristo. Enquanto existe uma turma aí que carrega o nome e uma falsa autoridade, que de apóstolo não tenha nada. Então, assim, o que fica para nós nessa manhã? Para mim encerrar aqui, já passando por mão aí, dar o término da lição. O que fica para nós aqui nessa manhã? Primeiro que, vou usar uma palavra aí que eu escutei uma vez que eu achei ela engraçada, na verdade. Em que um pastor disse assim que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os bons morreram tudo. Que são os 13 do tempo bíblico. Estão tudo morto. Esses são os apóstolos bons. Porque eles fundaram a igreja, eles estabeleceram a igreja, eles organizaram a igreja. Então eles estão lá nas suas sepulturas aguardando a volta de Cristo, e esses são apóstolos bons. O que existe hoje é um bando de gente que não sabe nem o que está fazendo. E quando nós olharmos para a Bíblia Sagrada e formos interpretar a palavra de Deus, e nós chegarmos nesse texto, lermos Paulo falando para os Efésios, e Deus deu uns para apóstolos. Entenda que ali Paulo está falando que Deus estabeleceu pessoas com caráter apostólico. Pessoas que falam verdadeiramente em nome de Cristo. Pessoas que trabalham para a edificação do corpo de Cristo. Pessoas que trabalham a favor do reino de Deus. Se a pessoa não faz isso, ele não tem o dom apostólico. Se ele não fala sobre a salvação em Cristo Jesus, se ele não edifica o corpo, se ele não trabalha em prol do reino, ele não é apóstolo. Ele é qualquer coisa menos apóstolo.
Então, assim, existe o apostolado hoje? Nos moldes bíblicos, não. Mas no caráter de um dom, daquele que leva a palavra de Deus, sim. Então, que isso fique para nós, nessa manhã aí, como uma reflexão, quando a gente vê cidadãos aí se autodenominando como apóstolo, que nós fiquemos aí com o pé atrás, com aquilo que eles falam e fazem. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe todos aqueles que nos acompanharam. Pode terminar? Então vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração e já dar a bênção apostólica, que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram aqui conosco nessa manhã, vocês que nos acompanharam online. Sei que hoje, como eu já disse no início, é um dia que ele se torna um pouquinho mais corrido, né? Todo mundo quer ver a mãe, todo mundo quer levar um presente para a mãe. Quem tem a mãe aí ainda presente, quer ir lá almoçar com a mãe, quer alguma coisa, né? Então, a gente sabe que o dia ele se torna um pouco mais corrido, o que é natural do ser humano, tá, gente? Não adianta a gente querer criticar, é natural do ser humano. O ser humano, quando tem alguma tarefa diferente na vida dele, para ele o dia virou uma correria. Então, assim, é simplesmente compreensível quando você olha para um dia como esse, um dia como o Natal, um dia como a Páscoa, que você vê as pessoas aí um pouco mais agitadas. É porque é natural do ser humano gostar de celebrar esses momentos. Então, que hoje seja um dia agradável para todas as mães que nos ouvem aí, que possam aí dar um abraço nos seus filhos, aqueles que têm mãe, aquelas mães que têm filhos, e aqueles que não têm mãe, que possam recordar na memória os tempos bons. As mães que não têm filho presente também, que Deus possa aí consolar o coração delas, porque deve ser um aperto nesse dia, mas é Deus que sabe todas as coisas, é Deus que governa a nossa história. Amado Deus, bondoso Pai que estás no céu, em nome de Jesus estamos aqui gratos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nos abençoe nesse dia, nos dê graça, nos dê sabedoria para que nós possamos guiar as nossas vidas. Que tudo aquilo que nós façamos, papai querido, seja para honrar e glorificar o teu nome. Que a nossa vida ela esteja pautada naquilo que a tua palavra nos ensina. E que nós possamos, papai amado, sermos porta-vozes do reino de Deus aqui na terra. Que quando nós falarmos da tua palavra, nós falamos como verdadeiros representantes do reino de Deus. Nos ajude nessa caminhada que ela é tão difícil, nos capacita em todos os momentos da nossa vida, e que tudo, papai amado, seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Leve-nos em paz, que essa é minha oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todos, e todos podem dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e bom domingo.